No início dos anos 2000, Dado Dolabella, ex-ator da Globo, protagonizou uma das maiores brigas em um programa de televisão nacional. Isso porque, na sua participação histórica no programa de entrevistas do João Gordo na MTV, Dado Dolabella disse que João havia traído um movimento. E isso provocou uma grande revolta, uma fúria de João Gordo que precisou ser contido e Dado também, porque eles iriam chegar às vias de fato. Esse foi um momento histórico da nossa televisão e também da nossa história. Ficou marcado e estará para sempre em nossos corações. E agora, anos depois, quase 20 anos daquele histórico momento da televisão nacional, muitos bolsonaristas encarnam o espírito de Dado Dolabella, olham para o presidente da República e dizem que Bolsonaro traiu o movimento. Porque não é mais surpresa, não é mais mistério para ninguém que o bolsonarismo está em crise. Não o bolsonarismo como forma de governo, porque esse já acabou há muito tempo, mas o bolsonarismo como expressão social, o bolsonarismo como expressão política de um grupo de pessoas. Porque as pessoas olham para Bolsonaro e não conseguem mais identificar aquele que outrora foi chamado de mito. Isso eu estou dizendo do ponto de vista dos bolsonaristas. Por conta das recentes atitudes de Bolsonaro. A primeira delas, a indicação de Cássio Marques para ministro do STF e no último final de semana, o abraço gostoso e acalorado de Bolsonaro com Dias Toffoli. Isso foi a gota d'água para muitos bolsonaristas que estão em dúvida, não sabem mais o que está acontecendo com aquele governo que eles tanto lutaram para sabe-se lá o quê. Abraham Weintraub está confuso, diz acreditar no presidente, mas está levemente confuso. Sarah Winter, recentemente, no último final de semana, disse no seu Facebook que Bolsonaro a persegue e está exonerando todos aqueles que foram seus aliados dos cargos ministeriais, principalmente no ministério de Damares Alves. Ela disse que lutou tanto por Bolsonaro e agora não recebe nada em troca, nem o auxílio jurídico para enfrentar os problemas que ela está enfrentando. Uma situação parecida com o Alan dos Santos, o Gengivão. Gengivão procurou também Bolsonaro para ter um respaldo jurídico e recebeu uma porta na cara. E Olavo de Carvalho, sempre ele, começou a criticar de modo mais corriqueiro, recorrente, o presidente Bolsonaro. Nos últimos dias, Olavo fez duras críticas a Bolsonaro e elas tendem a se intensivar, a serem mais intensas com o passar dos dias e com o enfraquecimento da ala ideológica do governo Bolsonaro. Mas vamos lá, o que Olavo de Carvalho disse para Bolsonaro? Eu vou ler aqui para vocês o que Olavo disse. Presidente, gostamos de você e entendemos as suas dificuldades, mas, por favor, pare de chamar de estratégia o que é mera acomodação forçada a poderes superiores. E depois Olavo respondeu novamente e criticou Bolsonaro, dizendo que ele está parecendo com petistas, coisas do tipo. Ele falou o seguinte: tenho minha opinião, qual a sua sobre os assentamentos do MST? E Olavo disse, minha opinião é que se você consegue prender nem o Zé Dirceu, não adianta rosnar contra esses bostinhas do MST. Bolsonaro, omitir-se de dizer ao menos uma palavrinha de consolo aos seus apoiadores, perseguidos pela ditadura é uma baixeza a qual nem o Lula desceu. Acorde, homem. E depois, o nosso querido Carluccio, Carlos Bolsonaro, também se manifestou em defesa do pai. Ele disse o seguinte: se foto significasse algo, tem cada uma impublicável de gente que admiro com antagônicos. Pautas de interesse do país travadas em todas as esferas há cerca de 2 anos e tenta-se costurar alternativas para que o Brasil ande, escreveu Carlos. E depois ele falou o seguinte: desperdiçam todo o trabalho que o governo vem fazendo para, aspas, estuprar um homem que sozinho não tem o poder que muitos acham que tem. Críticas são bem-vindas, assim como qualidades não podem ser ignoradas. Ainda dá. Meu Deus. Então Carlos Bolsonaro está dizendo que estão querendo violentar o pai dele. Quem está querendo violentar o pai dele? Quem, Carlos? Carluccio já disse anteriormente que queriam matar o pai dele, logo depois de 2018, das eleições, no início do governo Bolsonaro. E agora dizem que estão querendo... Não posso falar essa palavra porque, caso contrário, o YouTube ele pode cortar esse vídeo e aí gera problemas para o canal. Mas percebam que Carlos Bolsonaro tenta sair em defesa do pai e agora ele já começa a criar uma estratégia para dizer que esses antigos aliados, agora frustrados, decepcionados com Bolsonaro, são violentos.
estão querendo prejudicar o pai. E a narrativa de Carlos Bolsonaro já começa a ser colocada na mesa. E esse vídeo já vale o seu like porque conta com grandes personalidades da nossa república. Carluccio, Olavo de Carvalho, Dado Dolabella, João Gordo, Sarah Winter. Só faltou falarmos de Fred Wassef, mas não era um vídeo para Fred Wassef ser mencionado, mas como ele é uma persona que vocês gostam muito, é sempre bom tocar aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo posterior explicando mais sobre essa crise de identidade dos bolsonaristas e os caminhos que isso pode acabar acontecendo, que podem provocar no coração dos bolsonaristas. Mas o que nós podemos identificar é que o bolsonarismo como expressão social, como forma de união das pessoas, está em crise. Tudo porque Bolsonaro deu uma de Dado Dolabella e traiu o movimento. Vamos continuar observando porque esse assunto vai ainda dar muito pano para manga e nós temos que continuar observando porque isso se transformou na política nacional. E se Bolsonaro já não consegue mais ser eleito ou ser reeleito com o apoio dessas figuras, agora resta o teto de gastos, conseguir driblá-lo, conseguir furá-lo para emplacar um novo programa social. Mas o teto de gastos também não está cedendo, a situação está complicada e vamos ver o que vai acontecer, porque Bolsonaro está aí numa sinuca de bico e cada vez mais que ele se encontra ameaçado, ele corre para os braços do Centrão. E ao correr para os braços do Centrão, abraçando cada um dos deputados do grupo que ele fez parte, porque Bolsonaro ele era um deputado do Baixo Clero, um deputado do Centrão, mas os bolsonaristas sentem-se confusos e ficam achando que Bolsonaro traiu o movimento. Vamos continuar observando, então se inscreva no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter, @profileoficial.